E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre semelhança de triângulos, dando continuação ao título semelhança. Na última aula nós falamos de semelhança de polígonos ou figuras semelhantes. Então, todo triângulo é um polígono, né? É um contorno formado apenas por segmentos de reta. Bom, dois triângulos são semelhantes quando satisfazem ao mesmo tempo duas condições. Os seus ângulos internos devem ser congruentes, ok? Ângulos congruentes, mesma abertura, mesma abertura, mesma abertura. E os seus lados devem ser proporcionais. Ou seja, num triângulo, a gente pode confirmar se os lados são proporcionais da seguinte maneira. Olha só, o menor lado desse triângulo está oposto para o ângulo menor. Tá? Vamos fazer assim, ó, ângulo 1 é o menor ângulo, ângulo 2 é o ângulo intermediário e o ângulo de 90 seria o ângulo 3 de maior abertura. Então a gente tem o menor lado e está para o menor lado aqui, que é oposto ao menor ângulo. Ó. Assim como o maior lado, vamos fazer assim, ó, o 5, tá? Está para o maior lado, que é o 10. Tá? Vamos chamar aqui de triângulo A, triângulo B. Beleza? Então, estou fazendo lado do A para lado do B. Tá legal? E aí a gente pode confirmar que o produto dos extremos vai ser igual ao produto dos meios. Olha lá, 3 vezes 10 é igual a 6 vezes 5. Ou seja, 30 igual a 30. A gente pode fazer essa verificação com outras medidas e isso vai dar certo, tá? Aqui eu fiz um desenho com dois triângulos semelhantes. Bom, se eu tenho um triângulo ABC, existe uma propriedade, tá? Que diz o seguinte, que se eu vier e traçar em qualquer um dos pontos um lado paralelo a qualquer um dos lados. Então pode ser paralelo à base, pode ser paralelo a esse lado aqui, ó, tá? Ou paralelo ao lado AC. Se eu faço isso, eu tenho ali agora dois triângulos semelhantes, tá? Vou chamar esse ponto de ponto E e de ponto F. Eu vou então afirmar que o triângulo ABC, que é o grande, tá legal? É semelhante ao triângulo menor AEF. Por que isso acontece, professor? Vamos lá? Na verdade, a gente tem aqui o ângulo 1, ok? O ângulo 2, vamos chamar assim, e aqui o ângulo 3. Tá? Quando eu traço essa paralela, a gente vai lembrar o seguinte, eu vou ter duas paralelas cortadas por uma transversal. E quando eu tenho duas retas paralelas cortadas por uma transversal, esses ângulos aqui ó, serão ângulos correspondentes, ângulos de mesma medida. Tá? Aqui acontece a mesma coisa. Ó. Duas paralelas ó, cortadas por uma transversal. Aqui também ó, eu vou ter ângulos correspondentes, serão congruentes. Ok? Ou seja, o triângulo ABC tem três ângulos com a mesma medida do triângulo AEF. Então, eles serão semelhantes. Tá legal? Vamos anotar aqui, ó. Esse símbolo é o símbolo de semelhança. Significa que os triângulos são semelhantes. Se eles são semelhantes, significa que os seus lados serão proporcionais. Então, vamos supor que eu tivesse colocado aqui, ó, que aqui mede 10, a base aqui, esse lado 15, né? Vamos colocar que a base é 20. Beleza? Tá? E eu quero descobrir a medida dos lados. Vou chamar aqui de x e de y, sabendo que a base aqui ó, vai medir 15. Ok? Então o que eu vou fazer para descobrir x? Vamos tirar o y. Porque se eu fizer x, você vai entender a mesma lógica. Eu tenho que o lado, beleza? Esquerdo do triângulo menor, x, oposto ao ângulo 2, está para o lado 10 do triângulo maior, oposto do ângulo 2. Ó. Então, x está para 10. Eu estou fazendo lado do menor para lado do triângulo maior. Então, eu vou fazer base do menor para a base do maior. Lado do triângulo menor, oposto ao ângulo 3, lado 20
do triângulo maior oposto do ângulo 3. E aí eu posso dizer, então, os lados serão proporcionais, porque os ângulos são congruentes, que eu tenho produto dos extremos igual ao produto dos meios. Então, 20 vezes x igual a 10 vezes 15. Logo, x é igual a 150 dividido por 20. Ficou espremido. Não vou fazer aqui. Vamos fazer aqui do lado, ó. Vou apagar aqui. Então, vamos lá. Continuando. 20x igual a 150. X é 150 dividido por 20. Logo, x é 7,5. 15 dividido por 2. Tá? Ou 150 dividido por 20. É a medida de x. Tá? Quando a gente fala de triângulos semelhantes, a gente tem que falar também dos casos de semelhança. E um deles é o que a gente chama de ângulo-ângulo. Tá? Esse aqui é o ângulo-ângulo. Na verdade, seria ângulo-ângulo-ângulo. Só que, se eu tenho três ângulos congruentes, dois ângulos congruentes, o terceiro obrigatoriamente é congruente. Por quê? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180. Tá? Então, se esse ângulo aqui, ó, vamos fazer o seguinte. Vou apagar aqui os valores dos lados, para a gente aproveitar as duas figuras. Beleza? Então, eu vou colocar a medida. Se esse ângulo é de 90 e esse é de 60 graus, esse é de 90 e esse aqui é de 60 graus, obrigatoriamente esse ângulo é de 30, obrigatoriamente esse ângulo é de 30. Então, a gente tem aqui triângulos semelhantes. Então, existe uma regra. Por quê? Se eu tenho os dois ângulos congruentes, o terceiro é congruente. Tá? Então, a gente tem ângulos congruentes. Se eles são ângulos congruentes, significa que um é a ampliação do outro. Eles são semelhantes, então os seus lados serão proporcionais. Bacana? Outro caso seria o lado, ângulo, lado. É um caso de semelhança, beleza? De triângulo. Lado, ângulo, lado. Significa que se os lados, vamos colocar aqui, 5 centímetros, né? Vamos voltar às medidas. 3 centímetros, tá? Eu não conheço esse ângulo, não conheço esse ângulo, tá? Aqui, mesmo esqueminha. Então, eu tenho 6 centímetros, aqui 10 centímetros. Não conheço esse ângulo, também não conheço esse. Só conheço esses três elementos dos dois triângulos, tá? Existe um ângulo que é congruente, os outros eu não conheço. Não sei se são. Mas os lados que compreendem esse ângulo, tá? Os segmentos de reta que estão aqui presos a esses ângulos, são proporcionais. Ó, esse é o dobro deste, esse é o dobro desse. Eles são proporcionais. A gente já fez a proporção deles aqui, ó. Tá? Então, significa que esses dois triângulos são semelhantes. Tá? Pelo caso, lado, ângulo, lado. E o terceiro caso e último, lado, lado, lado. Tá? Significa que mesmo sem conhecer os ângulos internos do triângulo, tá? Se os lados são proporcionais, ó, todos os lados desse triângulo medem o dobro daquele primeiro. Ah, mas eu podia medir o triplo? Podia. Basta que você perceba que eles são proporcionais. Como? Trabalhando aí com a propriedade fundamental da proporção. Então, produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Se eu fizer isso e provar que os três lados são proporcionais, tá? Vamos provar. Eu provei 2, ó. 3 está para 5, 3 está para 6, assim como 5 está para 10. Então, eu trabalhei com o menor lado dos dois e o maior lado. Agora, vamos trabalhar com o lado intermediário. Então, 4 está para 8 e agora com o maior lado, 5 está para 10. Tá vendo? Ó, produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Vamos verificar? 4 vezes 10 é igual a 8 vezes 5? Sim. 40 igual a 40. Então, a gente tem proporção, proporção. Os três lados são proporcionais. Ah, professor, e se eu fizer agora 3 está para 6 e 4 está para 8? Vai dar também lados proporcionais. Ok? Então, a gente está aqui com semelhança de triângulos,
os casos de semelhança, que são 3 casos, tá legal? E a propriedade fundamental, onde diz que se eu traçar uma paralela dentro desse triângulo a qualquer um dos lados, eu obtenho ali 2 triângulos semelhantes.